Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje já somos mais de 470 mil pessoas como você, inscritas e conectadas aqui com o nosso portal. Muitas pessoas não assistem os nossos vídeos todos os dias, mas elas têm ajudado a gente a chegar cada vez mais a mais pessoas. Se esse é o seu caso, você está chegando agora, se inscreva também, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana. Dê o seu joinha e também mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e sempre considerados. Gente, hoje eu estou entrando no ar com vocês um pouco mais cedo, porque normalmente eu entro no ar entre 17h15 e 17h30. Mas hoje teremos uma partida de futebol que mexe com a atenção das pessoas que gostam de futebol, gostam de esporte. O futebol, ele tem sido utilizado também como ferramenta política e por isso que esse tema hoje ele se insere no nosso papo que eu estou levando aqui com vocês. O que está acontecendo exatamente? Bom, primeiro vamos pegar aqui a figura do presidente da República, que mais uma vez será objeto das nossas análises. E sempre lembrando que quando eu faço crítica que a figura do presidente não é um ataque pessoal. Não é questão de empatia com ele, de ter uma raiva pessoal dele, mas de identificar também o que ele representa enquanto personagem. Porque se a gente reduzir tudo aquilo que está acontecendo a um comportamento de uma única pessoa, a gente está cometendo um grande equívoco, a gente não está olhando quem é que está atrás dele. Toda vez que tem um ator em cima de um palco, existe toda uma estrutura que está atrás que a gente não está vendo. Quando existe um político que está à frente desse palco, existe também uma estrutura que está atrás que a gente não está percebendo. E essa estrutura que está se utilizando desse personagem, ela está ajudando com que as diferenças, as desigualdades sociais que nós temos no nosso país, elas não sejam percebidas, ou pelo menos elas não sejam debatidas para serem transformadas. Bom, o que está acontecendo? Ontem o presidente da República, ele deu uma declaração buscando desfazer um pouco a imagem de ser irracional que ele tem consolidado ao longo da sua existência. Disse o presidente aqui, segundo a matéria do Globo, né? Os outros jornais também estão reproduzindo. Eu peguei apenas o Globo, eu leio todos os jornais que eu posso, né? Mas a matéria diz: variante sul-africana, Bolsonaro diz que tomará medidas racionais para estrangeiros, mas descarta lockdown. Bom, e se o lockdown for a medida racional? Qual será a outra medida, então, para evitar com que as pessoas se contaminem? E o Bolsonaro, ele tem alguma credibilidade para usar a razão ou para defender que o comportamento dele vai ao encontro ou vai na mesma direção que a razão vai? O que ele pode dizer em relação a todos os comportamentos irracionais que ferem a razão que ele tem adotado ao longo da sua existência, principalmente na figura da presidência da República, ou na cadeira da presidência da República? Quando a humanidade toda estava se protegendo, estava fazendo isolamento para não se contaminar, o presidente estava provocando a aglomeração. Enquanto as pessoas estavam desenvolvendo todas as ferramentas possíveis, o uso da máscara, o presidente estava desrecomendando o uso de máscara. Quando o mundo já tinha descoberto que determinados medicamentos não funcionavam, eram imprestáveis, e o que o presidente fazia? Propaganda dos remédios imprestáveis. Quando o mundo estava desenvolvendo a vacina, o que o presidente fazia? Ele foi contra a vacina. Então, aonde está a racionalidade? O pior de tudo é que um presidente de uma nação, ele sempre inspira coletividade de uma forma muito intensa. E muitas pessoas seguiram todos os comportamentos irracionais do presidente da República. Mas ele está querendo mostrar que agora é um homem racional. Na matéria aqui, tem um trecho que ele diz o seguinte, mostrando esse aspecto da racionalidade, entre aspas, dele, né? O presidente referiu-se, ao citar as conversas com Barra Torres e Ciro Nogueira, à possibilidade de restrição de entrada de estrangeiros a partir da Argentina. Disse ele: discutimos a Argentina. Quem vier de carro da Argentina para cá, entra sem problemas. Então, quem vier de carro para o Brasil pode vir aos montes, tanto de carro que quiser, não tem problema nenhum. Quem vier de avião, faz quarentena de 4 dias. Qual é a racionalidade disso, gente? Então eu vou tomar medidas racionais. Carnaval, por exemplo, eu não vou para o carnaval.
Ué, por que não vai para o carnaval? Porque ele aglomerou em tudo quanto foi lugar, fez motociata, aglomerou em encontros variados, encontros de igrejas, encontros de motociclistas, enfim, todo tipo de situação, lá no CEAGESP, teve aglomeração à torta e direito. Qual o problema com o carnaval? Ele não quer agora, porque ele entende que a aglomeração de carnaval transmite o vírus? Então qual é a racionalidade dessa história toda? Bom, e aí foi indo, né? E aí a gente dá um salto, porque esse tipo de comportamento, gente, ele apenas mostra como as instituições brasileiras, elas estão sendo tolerantes com a irracionalidade no poder, com alguém que não tem a menor condição de governar o nosso país e que está sendo mantido, apesar de ter confessadamente praticado todos os crimes contra a nação. O Bolsonaro, toda hora, ele dá declarações do tipo: eu não fechei nada, eu não fechei um emprego, eu não fechei um comércio, mas deveria ter fechado, justamente porque isso era atitude racional para preservar vidas. Ele, com seu comportamento irracional, contra a razão, ele atuou contra o povo brasileiro. Gente, tem um livro muito interessante, eu sempre comento alguns livros com vocês, né, que eu tenho me debruçado aí para tentar entender alguns personagens, especificamente o presidente da República. Tem esse livro aqui do Michael Shermer, esse livro aqui, chamado Cérebro e Crença. Ele é autor de um outro livro também, chamado Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas? E o resumo dessa ópera toda, desses dois livros, a gente pode chegar à conclusão de que a ignorância é que possibilita as pessoas cometerem esse tipo de comportamento, esse comportamento de crenças. Ele explica aqui que o homem primitivo, ele agia muito mais por medo do que por razão. Quando ele tinha algum problema, algum barulho numa floresta, ele pensava que era um monstro, ele saía correndo. O medo fazia com que ele se preservasse, mas isso não fazia com que ele esgotasse, que ele tivesse alguma consciência ou certeza do que estava acontecendo de fato. Aquele homem que entrava para dentro da floresta e observava que era apenas o vento, esse conseguia desenvolver uma racionalidade diante do problema. O que diferencia o homem do animal é exatamente a possibilidade de você imprimir a seus instintos uma razão, você evoluir, você tentar compreender, você pensar no que são determinados fenômenos e os resultados desses fenômenos, as consequências desses fenômenos. Bom, então nós percebemos que nós temos um presidente que tem essa incoerência, que tem essa falta de racionalidade. E aí quando você entra para os aspectos subjetivos da moral, da ética, aí a coisa fica mais complicada também. Porque o presidente ele não é nenhum inspirador no campo da racionalidade e também não é nenhum inspirador no campo da lógica, da ética, da moral, de princípios republicanos que ele deveria respeitar. E olha esse fato aqui, que fato tão simplório, mas tão significativo. O presidente ontem na formatura militar, ele disse o seguinte sobre as suas preferências futebolísticas. E todo mundo sabe que o presidente sempre defendeu o Palmeiras como seu time de coração. Aí ele diz isso aqui, o seguinte: assim como falei em 2019 e deu certo. Amanhã somos todos Flamengo! Ele chegou, então, só, ele disse que em 2019, né, torceu pelo Flamengo, o Flamengo ser campeão da Libertadores e hoje torcerá para o Flamengo novamente, depois de ter tirado foto com dirigentes do Palmeiras, tá o tempo todo indo a jogos do Palmeiras, enfim. E aí isso motivou um comentário muito contundente do ex-atleta, né, o Neto, que tem programa na televisão, tem canais na internet, e que é um corintiano. Logo um adversário muito comum, né, muito tradicional do Palmeiras. Mas isso o Neto por conta desse deslize moral, deslize ético do presidente da República. Vamos lá. Eu vou torcer pro Palmeiras. Pela primeira vez eu vou torcer pro Palmeiras depois que o presidente da República disse que todos nós somos Flamengo. Não, aí você, eu vou torcer pro Palmeiras. Já que pra ele todo mundo é Flamengo, sabe por quê? Pra você que tá aí, pra você flamenguista que ele falou isso? Porque ele quer voto. Porque ele quer fazer com que você entenda que ele tem que ser presidente da República. Se jamais você teria um voto meu.
Jamais. Mas eu respeito quem vota. Tá tudo certo, tudo bem. E eu vou torcer pro Palmeiras ganhar de 1-0 aos 45 do segundo tempo com o gol do Dudu, que eu sou fã do Dudu. E aí o corintiano vai ficar bravo comigo agora falando isso, mas eu prefiro muito mais uma pátria feliz, uma pátria que todos os clubes sejam felizes, independentemente de quem for ganhar, do que um presidente que fala uma besteira dessa, diga-se de passagem, e que, por sinal, levantou a taça em 2018 na frente de todos os jogadores. E aí vocês, dirigentes do Palmeiras, eu queria saber onde vocês vão colocar o rabo. Aonde vocês vão colocar o rabo? Tá? Então, aí veio essa fala do Neto, gente, e é o seguinte, quem gosta de futebol, né, aquela história, né, você muda de nacionalidade, você muda de estado, você muda de religião, você muda de partido político, mas o futebol é muito mais do que futebol, né, as pessoas nascem, se conectam com uma paixão futebolística e vão ao longo da sua vida inteira. Você pode ir em qualquer cidade do planeta, você sempre verá um estádio de futebol. E no estádio de futebol você verá famílias que se conectam com aquela atividade, comunidades que se conectam com aquela atividade, o comércio que se conecta com aquela atividade, a indústria que patrocina muitas vezes aquela atividade, e é por isso que ela é utilizada também como ferramenta política também, porque mexe com as paixões, e aí a gente sai um pouco da racionalidade. Mas o presidente da República, será que ele vai conseguir a simpatia da nação rubro-negra com esse tipo de comportamento? Ou as pessoas vão ver com certa reserva esse tipo de vacilo futebolístico do presidente? Ele é confiável? Alguém que torcia o tempo todo por um time e de repente começa a defender o seu? Isso denota muito mais do que futebol. Isso denota algumas falhas, algumas fraturas de caráter e algumas fraturas também na interpretação da realidade, na interpretação racional da realidade. Gente, eu vou compartilhar com vocês nesse nosso papo de hoje um vídeo muito interessante que fala do psicólogo, psiquiatra Kurt Schneider. Esse vídeo aqui é muito interessante, eu vou colocar só um trechinho para vocês que tenta explicar também quem é a figura do presidente da República. Mas, como eu digo a vocês, inclusive é muito bem humorado, porque uma resenha aqui muito engraçada. Ele coloca alguns trechos aqui, vou colocar só um trechinho aqui, mas é muito interessante, porque ele coloca de uma forma muito objetiva alguns desvios de personalidade, de caráter, que estão presentes em algumas pessoas, e infelizmente a gente consegue conectar através desse trabalho do professor Schneider, a figura do presidente da República. Se você nunca assistiu esse vídeo, acho que você vai achar muito interessante. Vou compartilhar um trecho aqui com vocês e vou colocar na descrição do vídeo. Vamos lá. Psicopáticas é o título no Brasil do livro Die psychopathischen Persönlichkeiten. Caralho! De Kurt Schneider, psiquiatra alemão. A obra rendeu-lhe reconhecimento e alcunha de pai dos psicopatas. Se fodeu. É ótima fonte para decifrar distúrbios de personalidades em tempos tensos. Nós não queremos negociar nada! Como os dessa pandemia, suas descrições tipológicas baseiam o diagnóstico de desvios de comportamento social. Cala a boca, não perguntei nada. Resultados da ausência de sentimentos de piedade. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Compaixão. Carlos Alberto Brilhante Ustra! Altruísmo. Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer. Da falta de valores éticos, morais. Olha, jamais eu tô pra você que você não merece, vagabunda. E da incapacidade de se reconhecer culpado. Eu não errei nenhuma. Zero. Vamos chegar à conclusão que eu não errei nenhuma. Não errei nenhuma. Zero. São indivíduos sem remorso e arrependimento. Eu não sou médico, mas sou ousado. Schneider destaca características de personalidades anormais. Eu sou imbrochável. Carentes de compaixão. Alguns vão morrer. Ué. Lamento. Essa é a vida, essa é a realidade. Toscos em regra. É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. Anestesiados de senso moral. Sou eu, Jair! Frente ao sofrimento alheio, à morte de milhares de pessoas, não medem palavras, como... Cara, quem fala de eu não tô com medo, tá vendo? Ou... Chega de frescura e de mimimi, vão ficar chorando até quando? Não há ressonância afetiva com a dor alheia. Eu estou com Covid. Por vaidade exagerada, se acham acima de tudo, de todos. Eu sou a pessoa mais importante nesse momento. Não toleram contrariedades. Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? 2 letras, PF. É Polícia Federal.
Ô, cara! Reagem com expressões como quem manda aqui sou eu. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto ou você é um presente de banana agora? Eu sou o chefe supremo. Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. São agressivos, Fode, porra! mal educados. Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. E provocadores. Vai queimar tua ronquito quando tu bem entender, porra! Eles são pouco inteligentes. Paralelepípedo de crack? Paralelepípedo de crack? Paralelepípedo de crack. Schneider chama-os de antissociais que, por regra, associam-se aos oligofrênicos. Gente, eu vou colocar para vocês esse vídeo, está muito interessante. E isso não é segredo para ninguém, não é inovação para ninguém, porque houve inclusive ações junto ao Supremo Tribunal Federal requerendo a interdição do presidente da República, por falta de capacidade cognitiva, além dessas questões psiquiátricas que estão sendo apontadas nesse vídeo aqui de uma maneira bem humorada, mas que são bastante fidedignas, né? Quando a gente analisa as imagens com as partes que são pinçadas do livro, explicando personalidades psicopáticas. Bom, os especialistas aí vão ter muito material ao longo de muito tempo para entender o que está acontecendo no nosso país e principalmente entender como isso tem contaminado tantas pessoas, como isso tem despertado em muitas pessoas também alguns distúrbios nesse campo. Mas isso tudo, como eu tenho salientado o tempo todo com vocês, é bastante funcional. Porque enquanto ficamos preocupados com essa criatura, a gente não percebe quais as estruturas que estão por trás dele. Por que é que nós estamos sofrendo tanto? Por que o Brasil está sendo tão desmantelado e não acontece absolutamente nada com ele? A gente tem falado aqui várias vezes sobre essas estruturas, mas hoje eu vou deixar o nosso papo só por aqui. É um papo num dia especial, um pouco mais cedo, e a gente vai voltar mais à frente, dissecando mais essas questões. Mais uma vez, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal, estarem divulgando, e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até lá, tchau!